Olhe para minha aflição e minha dor e perdoe todos os meus pecados. Salmo 25, 18. É bom quando somos tão sérios sobre nossos pecados como somos sobre nossas dores. Esta é a marca de um penitente genuíno. Acho que você deve ter notado no último relatório do capelão de Newgate a observação de que muitos dos prisioneiros fingirão um grande arrependimento quando o capelão estiver falando com eles sobre as coisas espirituais. Mas o capelão pode facilmente descobrir aqueles que não são verdadeiramente penitentes, por estarem constantemente tentando trazê-lo de volta para lhes dizer algo sobre sua punição. Antes do julgamento, eles frequentemente pedem informações sobre a pena de prisão, quantos meses ou anos eles podem pegar. Então, quando estão sendo punidos, muitas vezes tentam obter algum favor insignificante por meio do capelão, mostrando que pensam mais no castigo do que no roubo ou no crime. Como o infeliz na cela do condenado, que muitas vezes se arrepende da forca que vai acabar com sua carreira, mas não se arrepende do assassinato que levou a sua vítima à morte. Existem muitos assim. Então, se eu vou a Deus e só peço que tire minhas tristezas, as tristezas e as aflições de mim, não sou um verdadeiro penitente. Sou como a criança que chora amargamente porque esperneia, mas quando a esperteza acaba, ela volta à ofensa novamente. Se fôssemos verdadeiros filhos de Deus e tivéssemos um espírito verdadeiramente arrependido, deveríamos sentir que a vara é menos do que nada em comparação com o pecado. Devemos dizer: Senhor, golpeia-me, se tu me perdoaste. Posso suportar os golpes. Golpeie, Senhor, golpeie o quanto quiser, pois meu pecado está perdoado, então está tudo bem. Uma boa criança dirá: meu pai, tu me perdoaste a ofensa. Ah, bem, se devo ser castigado, suportarei alegremente, pois minha tristeza não é que eu sofra, mas que meu pecado deveria ter feito você ficar triste e me tornar negligente se tu não me disciplinasse. Esta, então, é a marca de um penitente genuíno, que ele é tão zeloso com seus pecados quanto com suas tristezas. Suas provações nunca funcionaram em você para o que elas foram feitas, até que seja assim. Deus envia sua aprovação para fazer você ver a si mesmo, suas fraquezas, sua loucura, sua pecaminosidade, sua distância dele. E quando esses pecados, esses seus doces pecados, se tornarem amargos, quando sua alma os enjoar, se enjoar deles e os detestar, então, provavelmente, sua aflição será tirada de você. Mas se você ainda ceder aos seus pecados com a mão esquerda e de bom grado se apegar à misericórdia de Deus com a mão direita, é necessário que a vara seja colocada em suas costas novamente, e novamente, e novamente, pois você ainda não temeu a vara, nem aquele que a designou. Deixe qualquer um de vocês que está com problemas aqui consertar seu coração hoje. Se você tem dito: Senhor, tire a doença do meu querido filho, você deve dizer: Senhor, se for a tua vontade, cure meu filho, mas perdoe meu pecado. Ou, se alguns de vocês estiverem muito pobres esta noite, ou se não estiverem bem e tiver uma sensação de pecado, peço-lhe, eu lhe conjuro, enquanto você se ajoelha ao lado da sua cama, o que eu confio que todos vocês farão, enquanto vocês pedirem a Deus para restaurar sua saúde ou remover sua pobreza, seja tão sério quanto ao pedido de perdão dos seus pecados. Ou então isso indicará duas coisas: que você não é um penitente genuíno e que, portanto, a aflição não causou em você seu grande projeto e propósito. Aprenda, é bom levar a tristeza e o pecado para o mesmo lugar. Foi a Deus que Davi levou sua tristeza. Foi a Deus que Davi levou seu pecado. Observe então que devemos levar nossas tristezas a Deus. Ora, minha querida irmã, para onde você está levando suas tristezas? Ora para o seu vizinho, ora para a senhora isso, ora para a senhora aquilo. Gostamos muito, muito de despejar nossas histórias de aflição no ouvido de algum amigo terreno. Isso pode ser um pequeno alívio, se feito discretamente, mas acho que os versos do hino não estão errados quando dizem:
Você não tem palavras? Pense novamente. As palavras fluem rapidamente quando você reclama e enche os ouvidos do seu semelhante com tristes histórias de todos os teus cuidados. Se metade da respiração, que foi assim gasta em vão, para o céu em súplicas fossem enviadas, nosso cântico alegre seria mais frequente. Ouça o que o Senhor fez por mim. Algumas crianças correm e contam para a mãe ou contam para o pai. Você deve fazer o mesmo. Vá e conte ao seu pai. Você pode contar a seus irmãos depois, se quiser, mas é melhor avisar seu pai primeiro. Acho que muitas vezes devemos hesitar em mencionar nossos problemas para não deprimir nossos semelhantes. Tenho certeza de que hesitaríamos em mencioná-los aos homens, se tivéssemos como regra primeiro trazê-los diante do nosso Deus. Suas tristezas, por menores que sejam, você pode levar a Deus, pois Ele conta os cabelos de sua cabeça. Suas grandes tristezas, você pode levar a Deus, pois Ele segura o mundo na palma de sua mão. Vá a Ele, qualquer que seja o seu problema atual, e você o achará capaz e disposto a aliviá-lo. Mas devemos levar nossos pecados a Deus também. Possivelmente este é um ponto mais difícil. O pecador pensa que deve lutar esta batalha por si mesmo, lutar com seu próprio temperamento maligno, e ele mesmo deve entrar em conflito com suas luxúrias e seus pecados que o assediam. Mas quando ele entra na luta, logo encontra a derrota. Então ele está pronto para desistir de tudo. Leve seus pecados a Deus, meus irmãos. Leve-os à cruz para que o sangue caia sobre eles, para purgar sua culpa e tirar o seu poder. Seus pecados devem ser todos mortos. Há apenas um lugar onde eles podem ser mortos: o altar onde seu Salvador morreu. Se você quer açoitar seus pecados, açoite-os com um chicote que rasgou os ombros do seu Salvador. Se você quer pregar seus pecados rapidamente, coloque os mesmos pregos neles que prenderam seu Senhor na cruz. Quero dizer, deixe sua fé no grande fiador e seu amor por aquele que sofreu tanto por você, deixa que ele seja o poder com o qual você entra em conflito com o mal. É dito dos santos no céu, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. E é assim que você deve vencer também. Vá a Jesus com seus pecados, ninguém mais pode ajudá-lo. Você é impotente sem ele. Você pode confessar todos os seus pecados a ele, com o objetivo de deixá-los todos com ele. Ele recebe pecadores, ele recebe seus pecados também, quando eles são trazidos a ele em penitência. Pois Deus colocou sobre ele a iniquidade de todo o seu povo, e você pode tomar seus pecados e deixá-los nas mãos de Jesus, que irá contestá-los com seus méritos e colocá-los fora em sua misericórdia. E assim você sairá cheio de alegria indizível e cheia de glória. E como observamos que não devemos enfrentar a batalha apenas com nossas tristezas, nem apenas devemos fazer isso com os nossos pecados. Podemos dizer ainda que os mais tristes e os mais pecadores são bem-vindos ao Senhor Jesus. O mais triste pode vir. Refiro-me aos desesperados, aos que estão sem juízo, às pobres almas que, por superabundantes dificuldades, estão prontas para fazer as coisas mais irracionais, prontas, talvez até, para ceder àquela perversa e satânica tentação de sair correndo desta vida presente para o mundo desconhecido por suas próprias mãos. Vai entristecido, vai agora a Jesus, cujo terno coração sentirá por ti toda a sua dor. Seu amigo te abandonou, seu cônjuge ou um conhecido se tornaram seus inimigos. Não busque a simpatia humana agora, mas antes de tudo, em uma torrente de lágrimas, revele seu caso ao grande ajudante invisível. Se ajoelhe e conte a ele tudo o que atormenta seu espírito e enche sua mente torturada. E implore a promessa de que ele estará com você, e você o achará verdadeiro, embora tudo mais seja falso. E como os mais tristes, os mais pecadores são bem-vindos a Cristo. Os pecadores certamente, mas os mais pecadores especialmente. Se o teu pecado se tornou tão ultrajante que seria errado eu mencioná-lo aqui, se ele se tornou tão tremendamente e poderoso em seu poder
que, como a corrente e a bola nos pés do condenado, você não pode escapar dele, mas ainda assim venha com todos os seus pecados a Jesus. Você é o pecador mais negro do inferno, você que está mais perto dos portões da perdição, você que teve comunhão com demônios até se tornar quase um demônio. Você que permaneceu imerso no escarlate do pecado até que ele se arrastou e entrou na própria urdidura e trama do seu ser. Você que está todo preto por dentro e por fora. Vá até o Salvador e tome essas palavras em sua boca. Olhe para minha aflição e minha dor e perdoe todos os meus pecados. E suponha que as duas condições se encontrem em seu coração, que você é ao mesmo tempo o mais triste dos homens e o maior pecador. Ainda vá, pois as portas da misericórdia são muito largas. Quando Cristo abriu o Santo dos Santos, ele não fez uma pequena fenda nele, mas o véu do templo foi rasgado em dois do alto a baixo, para que o maior pecador que já existiu pudesse passar por ele e pelo sangue do propiciatório aspergido. Ó, a maravilhosa misericórdia de Deus! Tão alto quanto os céus estão acima da terra, tão altos são os seus caminhos acima dos nossos caminhos e os teus pensamentos acima dos nossos pensamentos. O pecado é, afinal, uma coisa da criatura, mas a misericórdia é um atributo do Criador. E o atributo do Criador engole a culpa da criatura. Assim diz o Senhor: tirarei as tuas iniquidades e as lançarei nas profundezas do mar. Os mais tristes e os mais pecaminosos podem vir. E acrescentamos que Deus pode, com igual facilidade, remover nossas tristezas e nossos pecados. É uma maravilha como as dificuldades voam quando a onipotência as encontra. O doente que foi abandonado pelo médico muitas vezes se recuperou, e talvez tenha sido por misericórdia dele que o médico o abandonou, pois onde o homem chegou ao fim, Deus chegou ao começo. O velho provérbio diz que a extremidade do homem é a oportunidade de Deus, e certamente isso é verdade. Deus apenas quer e dá uma ordem, e as febres voam e as doenças desaparecem. Assim como o soldado vai ao comando do capitão, Deus diz à morte: vá, e ela vai, ou vem, e ela vem. Assim é em nossas circunstâncias. Quantas vezes um dia que se abria tão negro quanto as nuvens que se juntavam, terminam com um pôr do sol brilhante? Com que frequência o mendigo foi levantado do montouro e colocado entre os príncipes? Eu não deveria me perguntar, mas o que alguns de vocês, ao olhar para trás e lembrar as circunstâncias em que estão agora, ficam bastante surpresos ao se encontrarem onde estão. Hoje eu estava conversando com um cavalheiro que me disse: eu não posso suportar desperdícios em minha casa. E uma razão é esta: se alguma vez houve um pobre coitado que poderia viver de farra uma vez e invejar os próprios cães um dia, um pedaço de pão, eu sou exatamente essa pessoa. Mas Deus se agradou de me fazer prosperar, e muitas vezes eu olho para trás, para aquela época de pobreza e carência, e agradeço a Ele por ter me ajudado a passar por isso. Bem, vejam, queridos amigos, que Deus pode girar a roda e fazer com que o raio de baixo seja o mais alto, e Ele pode fazer tudo em poucos dias. Vem então, embora o pecado e a tristeza repouse como um fardo duplo sobre o nosso corpo e alma, vamos a Ele e digamos: olhe para minha aflição e minha dor e perdoe todos os meus pecados. E devemos acrescentar que devemos ir a Deus com dores e com pecados no espírito correto. Você percebe que tudo o que Davi pergunta sobre sua tristeza é: olhe para minhas aflições e minhas dores. Mas a próxima petição é mais expressa, definida, decidida e simples: perdoe todos os meus pecados. Algumas pessoas diriam: remova minha aflição e minha dor e olhe para os meus pecados. Mas Davi não faz isso. Ele não diz isso. Ele diz: Senhor, quanto à minha aflição e à minha dor, não falo muito sobre isso. Senhor, apenas olhe para isso. Vou deixar isso para ti. Eu deveria estar feliz em removê-las, mas faça o que quiser. Olhe para elas. Considere isso. Mas quanto aos meus pecados, Senhor, eu sei o que quero. Deves perdoá-los. Eu não posso suportá-los.
Um cristão considera a tristeza mais leve na balança do que o pecado. Ele pode suportar que seu problema continue, mas não pode suportar o peso de sua culpa ou o peso de suas transgressões. Aqui estão 2 convidados que vêm à minha porta. Ambos pedem para se hospedar comigo. O primeiro é chamado de aflição. Ele tem uma voz muito grave e uma mão muito pesada, e ele me olha com olhos ferozes. O outro é chamado pecado, e ele é muito mais manso, e suas palavras são mais suaves que manteiga. Deixe-me escanear seus rostos, deixe-me examiná-los quanto ao seu caráter. Não devo ser enganado pelas aparências. Vou pedir aos meus 2 amigos que se hospedariam comigo que abram as mãos. Quando meu amigo aflição, com um pouco de dificuldade, abre a mão, descubro que, por mais tosco que seja, ele carrega uma joia dentro dela e que pretendia deixar aquela joia em minha casa. Mas quanto ao meu amigo de fala mansa, chamado pecado, quando o obrigo a me mostrar o que é que ele esconde em sua manga, descubro que é uma adaga com a qual ele teria me esfaqueado. O que devo fazer então, se sou sábio? Ora, eu ficaria muito feliz se ambos fossem bons o suficiente para ir e ficar em outro lugar, se hospedar em outro lugar. Mas se eu tivesse que hospedar um dos 2, eu fecharia minha porta na cara do pecado de fala mansa e diria ao mais rude e visitante, o mais feio, a aflição, venha e fique comigo, pois talvez Deus tenha enviado você como mensageiro de misericórdia para minha alma. Olhe para minha aflição e minha dor e perdoe todos os meus pecados. Devemos ser mais expressos e explícitos sobre o pecado do que sobre os problemas. Pegue as 2 expressões juntas, use-as e, quer você as combine ou contraste, uma ou ambas provarão ser cheias de instrução. Antes de encerrar e dispensar vocês, pode ser necessário notar alguns entre vocês que não têm aflição ou dor. Em muitos casos, temo que você tenha pecado. Então, a última parte do texto se adequará bem ao seu caso. Mas se você não tem nenhuma aflição ou dor, nem qualquer motivo de medo, porque seus pecados estão perdoados, deixe-me então sugerir a você que você deve estar extremamente feliz. Seu copo deve transbordar de alegria. Eu não acho, irmãos, que você e eu nos regozijemos o suficiente. Quando eu estava chegando aqui esta manhã, estava vendo chegando as pessoas, pensei comigo mesmo. Conheci um tempo, quando comecei a pregar o Evangelho, que uma alma que Deus me desse como fruto do meu ministério me fazia tão feliz que eu estava pronto para saltar pelo mundo afora. Na verdade, é uma coisa feliz ser o meio de levar uma alma a Cristo. O poeta diz, uma coisa bela é uma alegria para sempre. Mas quando essa coisa diz respeito à graça, isso é muito mais verdadeiro, pois as coisas da beleza aqui na terra podem ser consumidas, mas uma obra da graça é eterna. Ser o meio de salvar uma alma deve colocar um sino de prata tocando em seus corações, que nunca mais irá parar. Você dirá, sou muito pobre e muito doente, mas não vivi para nada. Haverá uma joia na coroa do Redentor que chegou lá através da minha instrumentalidade. Haverá uma voz na orquestra dos céus que, humanamente falando, não estaria lá se o Senhor não tivesse me capacitado por sua graça para ser o meio de trazer esta alma a Cristo. Isso deve nos deixar com grande, grande alegria. Mas então pensei, aqui estou vendo milhares hoje, e grande parte deles deve sua conversão à pregação do Evangelho aqui. E tenho visto, talvez, em minha pequena e breve vida, várias milhares e milhares de almas, e conheço muitos outros que eu nunca vi, que foram trazidos a Cristo por meio de nossa instrumentalidade. O que? E como eu posso estar desanimado, e às vezes miserável, e distraído com o cuidado de coisas menores? Eu pensei comigo mesmo, que tolo eu sou. E suspeito que se você e eu, ou qualquer um de nós, considerássemos a bondade de Deus para conosco, o fato de que nossos nomes estão escritos no céu, que Cristo é nosso, que o céu é nosso, que somos filhos de Deus e que somos justificados pela fé,
devemos dizer: porque estou gemendo e reclamando por causa dessas leves tribulações, que são apenas momentâneas e que produzirão para mim um peso eterno muito maior de glória. Venha, minha alma, tire a harpa e deixe seus dedos vagarem entre suas cordas. E diga com o velho poeta Herbert: meu Deus, minha música deve encontrar a ti, e tudo que existe mostrará um atributo teu para eu cantar. Portanto, se não podemos ir a Deus pedindo-lhe que olhe para nossas aflições, peçamo-lhe que Ele olhe para a nossa alegria e nos ajude a aumentá-la e a crescer nela, e então nos guardar do pecado no futuro, e para nos guiar nos caminhos do dever e do serviço abençoado, para a honra do seu nome e o conforto de nossas próprias almas. Olhe para minha aflição e minha dor, e perdoe todos os meus pecados. Salmo 25, verso 18.